Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu! Acho interessante que a gente chegou no final aqui com um paralelismo hebraico. Você falou sobre puxar o que meu pai falou da noiva imaculada lá no conselho, quando ele foi sendo ordenado, e agora a gente voltou nesse assunto aqui. E para fechar, né, para concluir, eu queria que vocês terminassem falando, né, sobre conselhos para jovens, né, aspirantes ao pastorado, né, o que vocês poderiam dizer? Olha, o conselho para jovens seria o conselho de Paulo a Timóteo: seja exemplo dos fiéis, padrão dos fiéis, né? No procedimento, na palavra, né? Todas aquelas, na fidelidade. Eu fico pensando no cara impressionante que teve ele por pouco tempo, mas o cara impressionante que foi Estevão. Sim. Que pregação aquela de Estevão. Que texto fantástico aquele de Estevão. E aí um cara jovem que tá ali, e aí quando falaram assim, quando Pedro falou assim, olha só, a gente não pode ficar ocupado com essas coisas do dia a dia, dessas organizações. Vai fazer o seguinte: escolham aí homens cheios do Espírito Santo. Escolheram 7, dentre eles Estevão estava ali, e o cara estava preparando o coração, o cara estava mergulhando, se aprofundando. Quando precisaram dele, ele estava pronto. Tão pronto que ele estava preparado para alguma coisa para além do que deram para ele. O cara, a responsabilidade que era para os diáconos era por quê? Porque estava tendo um problema entre eles, entre as viúvas dos judeus e dos gentios, para a questão de divisão de cesta básica, vamos dizer assim. Mas o cara estava preparado para alguma coisa muito maior do que aquilo. E quando ele foi colocado numa situação de desafio, ele tinha uma profundidade tremenda. Então, assim, aquelas pessoas jovens que estão ali com o coração começando a arder pelo ministério, por alguma coisa, não mira lá direto, não. É aqui, é no dia a dia. Seja padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, na fidelidade, em todos os aspectos. Seja padrão dos fiéis. Porque é o serviço. Se a gente não aprender o caminho do serviço, a gente está aspirando a posições. Entendeu? Então, eu aconselharia o cara, se prepara, estuda, vai para um seminário, mergulha, abre as portas que estão diante de você, portas de crescimento, portas de maturidade, abre as suas portas, mas entenda que a igreja não é um lugar para galgar posições, é uma comunidade de gente que está aqui para edificar a vida e a fé do outro. Então, assim, exatamente. Então, assim, o primeiro passo é se preocupar em ser padrão dos fiéis, ser imitável, discipulado. Voto com o relator, processo, ser embaixo do que o pastor Alexandre falou, e agrego um conselho em relação a isso daí. Tem convicção que tem um chamado, ainda não tem uma convicção, está em dúvida, será que eu sou chamado para o ministério? Desconfiou de alguma coisa nesse sentido? Como aqui em cima do coração, procure o seu pastor, converse com ele, ele vai caminhar com você e te ajudar a discernir se você realmente está recebendo um chamado e se está necessariamente um chamado pastoral, não um chamado para uma outra área ministerial. Entendeu? E se debaixo da liderança desse pastor, né? No caso, se exatamente. Aí o pastor vai caminhar com esse, não precisa ser necessariamente um jovem, e até tem um chamado, caminho do preparo, vai começar a prepará-lo já na igreja, depois
enviar para um seminário, independente da idade. Eu vou só fechar aqui com minha fala com uma experiência que aconteceu na minha infância. Quando eu era pequenininho, acredite, eu já fui pequenininho, cara. Eu olho para a barriga da minha mãe, eu sou filho adotivo, cara, eu não saí dali, não é possível. Falei, mas já tem certeza que fui eu? Eu pareço um monstro, cara, do lado da minha mãe, baixinha, magrinha. E minha irmã, a diferença, nós tínhamos uma coleguinha de rua que estudava na mesma escola. E o pai dela complementava a renda da casa, já tinha ali por volta dos seus 40 anos, 40 e poucos anos, amigo do meu pai. Complementava a renda, uma carrocinha de algodão doce. Então, todo dia de tarde, ele descia com a carrocinha dele de algodão doce para vender algodão doce e melhorar ali a rendazinha da família. Óbvio, como a maioria lá da rua que eu criei. Um dia, Deus tocou o coração desse homem e ele discerniu, pensando que o seu pastor, que Deus estava chamando para o ministério. E foi encaminhado para o seminário. Estudou. Quando ele se formou, a igreja direcionou ele para o sul da Bahia. E lá ele foi com a família dele, para o sul da Bahia. Eu era criança, não acompanhava, mas meu pai contava essa história. Lá ele começou a evangelizar, plantou uma igreja que veio a se tornar uma igreja da Assembleia de Deus gigantesca. Um vendedor de algodão doce chamado para o ministério, ali passando os seus 40 anos de idade. Então, o chamado, ele é intransferível, ele é irresistível. A pessoa não tem para onde correr. Agora, procura o seu pastor, a pessoa que vai te ajudar, que vai caminhar com você para te ajudar a discernir se realmente é o chamado e se é para qual ministério é. Entendeu? E as coisas vão caminhar.